O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje a gente vai ter um dia um pouquinho diferente. Logo a Pro Juliana está aí de volta, mas ela deixou uma aula incrível para vocês. E eu vou dividir esse momento. Vocês estão acostumados quando eu estou em língua portuguesa, né? Mas olha que legal. Vamos aprender junto? Vamos interagir junto? Então sejam bem-vindos. Aproveite a aula, tenha a oportunidade de interagir, seja com a sua turma, seja ao mesmo tempo conosco aqui, o professor trazendo a resposta, com quem estiver em casa. O importante é interagir, tentar aprender. E ao mesmo tempo, professores, sejam bem-vindos, responsáveis também, que estão sempre conosco. Então, aquele bom dia para nós e que tenhamos uma boa aula. E como eu não vou perder um minutinho, eu já vou começar a revelar o que nós vamos aprender hoje. Então, vamos colocar o que vamos aprender? Olha só o título da aula. Aula 9, uma horta bonita e organizada. Olha só, a gente já começa a pensar em algumas palavras. O que será que vem pela frente? Matemática com horta? Organizar? O que será? Então vamos começar aqui, ó. Vamos começar a saber um pouquinho mais. O que vamos aprender? Nessa aula, vamos exercitar o reconhecimento de padrões e aprender a repeti-los, criando sequência. Então, vamos marcar algumas palavrinhas importantes? Olha só, nós vamos ter o reconhecimento de padrão e aprender a repeti-los, criando sequências. Bom, eu já tenho informação que tem algo a ver com matemática e natureza. Falamos em horta, o título da própria aula. Mas agora, o que será que quer dizer com esse repeti-los e criando uma sequência? Repetir, o que é repetir? Quando eu pergunto isso para vocês, o que vocês lembram? Repetir, não é fazer novamente? Fazer algumas repetições, fazer novamente várias vezes? Mas agora a gente vai fazer isso pensando numa horta. O que será que dá para fazer repetindo? E isso cria uma sequência. Então, estava pensando o seguinte. Vamos começar a pôr já em prática para ver o que vocês conseguem lembrar um pouquinho de sequência em ordem. Por exemplo, quando eu penso em vocês, eu não sei nesse momento agora que provavelmente vocês estão tendo distanciamento. Quando vocês entram numa fila, existe uma sequência? De que forma ela é organizada? Tem alguma ordem? Existe alguma repetição? São várias ideias, mas a gente vai construir isso. Olha só. Então, vou colocar uma atividade. Olha só. Já que a gente está falando em horta, já tive uma ideia. Antes de falar nessa atividade, quando vocês pensam em horta, o que vocês lembram? Se tivesse uma horta, o que vocês pensam? O que vocês plantariam nessa horta? Vocês já tiveram horta? Na escola de vocês tem? Eu fico pensando em legumes, em verduras, em frutas. Me dá um exemplo de uma fruta que você gostaria de ter na horta da sua escola, por exemplo. Será que seria legal? Uma fruta, um legume, uma verdura? Porque tem muitas escolas que têm projetos. E isso aí serve até para a merenda que é servida. Não é legal quando isso acontece? Então, eu fico pensando assim. O que poderia ter? De repente, um pé de morango. Olha só, tudo que é possível plantar, a gente pode pôr na horta. Só que daí requer cuidados diferentes. Às vezes também requer um espaço maior. Então, às vezes tem aquela horta com alface, com tomate, com aqueles condimentos que são os temperos da cozinha. Eu lembro na escola que eu estava, a gente tinha uma hortinha. E lá as cozinheiras usavam, na hora de fazer a merenda, esses temperos. A salsa, a cebolinha, o coentro. Olha que legal. E ao mesmo tempo, né, o alface é um exemplo. Tomate, quer ver o que mais estão falando? Olha lá, alface é fácil de fazer na horta. Olha que dica legal da professora Vera. Né? Salsinha, couve, cenoura também. Mas precisa ter todo um cuidado. Então, olha só.
Se a gente está falando nisso, vamos pensar na matemática e brincar com uma desses elementos da horta para fazer uma atividade. Agora sim a gente vai começar com a matemática. Vamos olhar lá, olha só. A pergunta da atividade é assim, ó. Qual dos caminhos leva o tomate para o prato de salada? Olha só, eu primeiro preciso localizar aonde está o tomate. E lembrando que tomate é fruta, né? Nem todo mundo sabe disso. Mas vamos lembrar que o tomate é uma fruta. E pode estar na nossa horta. Desse lado, eu tenho o tomate. Olha só, aqui ó, eu tenho o prato de salada. Que tal a gente fazer o que a atividade está pedindo? Qual o caminho para levar? E percebo que em volta do tomate eu tenho o caminho A, o caminho B e o caminho C. Vou aproveitar, vou deixar naquele momento com uma musiquinha de fundo para vocês porem o dedinho e poder tentar descobrir e contar a resposta de qual é o caminho para mim. Vamos lá? Vou dar uns minutinhos aí. E agora tá valendo, ó, dá para ver a tela inteira? Já descobriu? Eu acho que está na hora de agora a gente parar a musiquinha. Vamos colocar em prática junto comigo? Já me contaram uma letra, a tal letra B. Mas a gente precisa colocar isso em prática. Vamos testar todas para ver? Vou fazer com o marcador aqui, ó. Vou começar pela letra A. Vou acompanhar a letra A. Deixa eu ver se é possível. É possível. Vou fazer um pouquinho fora. Olha, será que é a letra A? Olha que percurso longo. Ops, não chegou no prato. Então, a não é possível. Vamos ver se é a letra B, que tanto disseram. Vou usar outra cor agora. Letra B. Vamos lá. Percorrer com o dedinho. Aproveita percorrer com o dedinho junto com a professora, ó. Fazer uma curva. Será que o Cauê e mais descobriram? Eu posso fazer a letra C, mas eu já descobri que a B chegou. Então, a letra certa é a B. Se eu fizer essa C, só para terminar, ó, vou usar o verde um pouquinho mais escuro. Vamos nascer lá, ó. Vamos ver aonde vai parar? Olha lá, se perdi no meio. Alice, Daphne, Robert, quem mais? Tem mais alguns, Pietro, parabéns. A correta, vou até deixar as demais apagadas. A correta, vou apagar tudo. E deixar marcado que a correta era a letra B. Olha só, conseguimos completar nossa salada. E aí, você gostaria de tomate na sua salada? Vocês gostam de tomate? Você sabe que quando a gente fala de horta, a gente não está falando só de um alimento para comer. É um alimento que traz benefícios para a nossa saúde. Tem várias vitaminas, tem minerais, tem várias coisas importantes ali que a gente precisa ingerir. Então, quanto mais a gente puder variar, e eu brinco, quanto mais colorido, melhor o prato com salada. Mas a gente precisa ainda para a nossa horta. Vamos para a nossa horta, vamos brincar um pouquinho dentro da horta e imaginar o que as crianças fizeram dentro da escola com a horta? Olha só, agora nós vamos fazer a atividade, e essa atividade está na página 83 do volume 3, tá, pessoal? Olha só, qual que é a atividade aqui? Agora é outro momento. Vamos compartilhar junto. O grupo que escolheu a horta recebeu a incumbência de plantar as novas mudas de alface mimosa e roxa, agrião e repolho roxo. As mudas tinham
tons variados de verde e roxo e encantaram o grupo, que discutiu e resolveu organizá-las em colunas, respeitando sequências. Cada um fez a sua proposta. Essa é a atividade que eu acabei de ler para vocês. Vamos entender direitinho toda essa informação que estava aqui? Olha só, vai ter a história da missão de plantar mudas, ó. Então tem plantar mudas, ó. Quais as mudas que vão aparecer aqui, ó? Alface mimosa, arroxa, agrião, repolho. Vocês sabem quais são essas daí? Vai tentando lembrar que daqui a pouco eu vou revelar quais são, porque a gente vai descobrir essa sequência. Mas vamos continuar a entender tudo o que vai acontecer. Então eles vão plantar. Só que nessa missão que eles tiveram, se resolveu organizá-lo, a coluna, respeitando sequências. Tem uma certa ordem aí dessa sequência. A gente já vai ver quais são as mudas. Então vamos pensar bem que eles plantaram e tinham uma sequência. Mas o que eles plantaram? Agora dá para trazer para vocês direitinho. Ó. Vamos conhecer cada item da sequência que eles poderiam plantar? Olha só. Qual que foi a primeira que apareceu? Alface roxa. A alface roxa. Que a gente vai deixar uma letra até para ajudar a gente, representando o A aqui, ó. Porque se a gente tiver que pedir a colaboração de vocês, até escrever alface roxa, a palavra é longa. Então a gente vai usar a letra A. Mas vamos lembrar que a gente está falando de alface roxa. A outra muda era de alface ó, mimosa. Essa é alface roxa. Essa era mimosa, que representa a letra B, se a gente precisar, se vocês precisarem dizer. Agora a sequência é da face mimosa, tá bom? Quando falar, é alface roxa, vocês podem escrever no chat para a professora a letra A, para facilitar. Percebeu que tem uma variação de cor entre o verde e o roxo? E o formato da folha também, apesar de serem alfaces, é um pouquinho diferente, uma é mais enrugadinha, além da cor. Mas não parou por aí. Olha o que apareceu agora. Também tinha no plantio, ó, agrião. E aqui nós estamos falando de uma folha verde. Ele conta que tem tons variados de verde. Ela é até um pouquinho mais escura se a gente olhar que o alface. E vai representar a letra C, se vocês precisarem indicar para a professora. E a última muda, será que vocês identificam? Olha só, a gente vai representar pela letra D. É o repolho roxo. Então, olha só. Eles vão fizeram um grupo, são 3 crianças e eles vão ter que respeitar a sequência desse plantio. Isso não significa que precisa ser essa sequência que a professora está mostrando. Essa forma que eu estou mostrando é o que eles tiveram que pôr lá na horta. Eles tinham lá a plantio de alface roxa, a alface mimosa, o agrião e o repolho. A sequência, eles que iam discutir. A gente vai tentar investigar. Pelo que eu me lembro da Pro Juliana, ela falava muito em detetives. Agora nós vamos usar essa parte do detetives para a nossa descoberta sobre a sequência. Será que a gente vai conseguir descobrir? Porque vai ter o Daniel, vai ter a Silvana, vai ter o Edson tentando plantar isso aí na horta. E a gente vai descobrir qual é a sequência. E entender em que sentido a gente está falando essa sequência. Porque vai ter a sequência e a gente falou uma palavra chamada repetição. Vai ter uma hora que vai repetir de novo. Vamos descobrir? Vamos juntos? E eu vou deixar também para nós aqui do lado, ó, quando a gente precisar lembrar qual é a letra, vai ter aqui no muralzinho como se fosse uma legenda para nós. Combinado? Ó, tá igualzinho, tá lá no slide. Ó. A letra A, qual que é a B, qual que é a C, qual que é a D. Então, vocês vão falar, por exemplo, ele plantou alface roxa, põe a letra A. Alface mimosa, a letra B. E assim, assim em diante. Então, olha só, agora é aquele momento que a gente vai descobrir o que o Daniel, a Silvana e o Edson fizeram. Observem a ordem escolhida por 3 crianças e continue a sequência de acordo com ela. O que isso quer dizer?
Gente, não é a sequência que a gente quer. Não é a gente que está pondo a mão na horta lá e nós vamos plantar como queremos. Nós vamos que observar o que o Daniel fez. O que ele plantou primeiro, depois o que veio depois, e o que vai chegar uma hora que não vai estar para nós. Nós vamos ter que deduzir, adivinhar. Já estão preparados aí? Já pegaram a lupa de detetive? Então pega, porque eu quero que me ajudem. E eu vou desafiar. Eu adorei desafio assim. Então, olha só. Pensando... Deixa eu deixar a caneta aqui. Pensando no Daniel. Vou começar até a ajudar vocês, olha só. Aqui começou pelo... Deixa eu pegar minha legenda aqui. Alface roxa, que seria a letra A. Alface roxa. Vamos pensar primeiro no Daniel aqui, ó. Marquei aqui, ó, para a gente não usar as outras informações. A Pro só quer isso por enquanto. Percebeu que o Daniel resolveu plantar 2 vezes, como a professora Rosa deu a dica? 2 vezes ele resolveu plantar alface roxa. Então, seria 2 As aqui, ó, para ajudar a gente. Vou colocar um azinho. Qual que foi a próxima planta que ele colocou? Qual é a próxima que ele colocou? Lembra que nós tínhamos 4 verduras. O alface roxo, que era, ó, vou até voltar aqui no nosso muralzinho, porque a gente vai precisar fazer várias vezes isso para vocês conseguirem dar conta. Qual que foi a próxima que ele plantou? Ele plantou 2 vezes a alface roxa, que era o A. Depois ele plantou o B, que era a alface mimosa, o C, que era o agrião, ou o D, que era o repolho roxo. Vamos voltar lá? Que aí agora vocês já guardaram bem, a gente vai continuar. O que ele fez? Será que é um alface? O Caio falou que é o alface mimosa. Muito bem. Depois ele vai plantar, olha, 2 vezes a mesma coisa, que é o repolho roxo, que é a letra D. Ó. E depois ele volta para o alface mimosa, que é a letra B. Tá vendo que tem uma sequência que ele já começou a construir? Agora ela vai começar a se repetir. Se a gente pensar que ela vai se repetir, qual que é a próxima que vai aparecer? É o nosso alface roxo, é a nossa alface mimosa, é o agrião ou é o repolho? Ah, será que se eu começar a olhar o comecinho aqui me ajuda a pensar que ele vai usar 2 vezes o alface roxo? Vamos ver se vocês adivinharam? Ah, muito bem. Apareceu os 2 alfaces. Roxo. Qual que foi a sequência depois do alface? Não foi esse daqui, ó? O alface mimosa, que era o verde? Ou não? Será que agora eu preciso indicar que é a letra B, não é isso? Vamos adivinhar se é mesmo? Ah, olha como está aparecendo uma sequência, tá vendo? A gente já está começando a repetir, está faltando ainda continuar, ainda faltam 3 espaços para fazer o plantio, para a gente ver o que o Daniel plantou. Tá vendo? Olha só. Então, e agora? Qual que é a próxima? Olha lá o comecinho da sequência. A gente já usou essas 2 primeiras aqui. Qual que viria em seguida, se a gente retomar a sequência? Qual que é essa daí, ó? Que eu marquei. Eu estou ajudando com a marcação aqui embaixo. Eu tenho que voltar para o começo, ó. Eu vou repetir, então eu preciso de novo. A Gabriela disse para nós que são 2 vezes do repolho roxo. Vamos trazer aqui na tela? 1, 2. Legal. Percebeu que repetiu toda a sequência? Mas tinha mais um espaço. Agora é aquele desafio. Qual que é o próximo? Vocês já perceberam que tem uma sequência. Qual que é o próximo? Observa toda a sequência, como começou. Se ela vai repetir e terminou todo aquele primeiro momento, e agora? Deixa eu só apagar aqui. Qual seria agora o que iria aparecer? Termina com qual alface? Que é um alface, já dei a dica. Vamos descobrir? Ah, terminou com alface mimosa, que era a nossa letra B. Então vamos tentar entender um pouquinho o que aconteceu? Vamos voltar um pouquinho? Olha só.
Agora eu posso apagar a letrinha A, porque a gente aqui... Vamos olhar a sequência? Eu vou até marcar assim, ó. Então, olha só. Aqui, ó, foi uma sequência, ó. Até aonde eu vou marcar, até aqui, ó. Foi uma sequência. Que era alface roxa, 2 alface roxa. Depois vinha alface mimosa. Depois vinha 2 vezes o repolho roxo. Depois o alface mimosa. O que aconteceu aqui, ó? Depois, ó. Vocês conseguem perceber que repetiu a sequência? Olha lá, de novo volta. Então, essa é a repetição. É a repetição ali de um grupo que foi plantado naquela sequência. Então, ele repetiu. Então, é isso que a gente vai aprender hoje. Essa sequência. Tem uma sequência. Ele respeitou uma sequência. Depois que terminou, ele volta a plantar naquela ordem. Agora a gente precisa descobrir se a Silvana conseguiu fazer a sequência e como ela fez. Olha só. Como é que a Silvana começa? Agora a Silvana está aqui, ó. Vamos apagar o Daniel. Opa. E vamos ficar com a sequência da Silvana. A Silvana começa pelo repolho roxo, que é a letra D, ó, só para ajudar vocês a lembrar. Depois ela passa para o alface mimosa, que era a nossa letra B. Depois ela faz o quê? Ela vai no agrião. Planta o agrião. E depois ela resolveu plantar o alface roxa, que é isso aqui. Então, olha a sequência. Ali tem sequências de imagem e a gente poderia ter sequências de letra também, que vocês já devem ter visto. Mas agora, hein? Qual que é a próxima que ela vai plantar? Se é uma repetição e uma sequência, eu tenho que voltar com o primeiro que ela trouxe, que é o repolho roxo. Depois veio qual? O alface mimosa. Depois veio o agrião. Depois veio o alface roxo. Então, ó, esse grupinho, ó, voltou a se repetir novamente aqui, ó. E como sobrou ainda mais 4 espaços, adivinha o que aconteceu? Vai repetir de novo, criou uma outra sequência, ó. Vamos lembrar a sequência juntos agora? Ó. Vai aparecer o repolho roxo, o alface mimosa, o agrião e o repolho roxo. E olha a sequência acontecendo. Vendo a repetição. Mas tem algo diferente no Daniel que aconteceu na da Silvana. Fica atento, apareceu algo diferente. Mas vamos ver o Edson para terminar. A gente só vai observar por enquanto. Agora é a vez do Edson. Vamos direto nessa? Já vamos indicando para a professora? Já estamos craque, agora a gente já pode ir na letra. Teve o alface roxo, o do Edson primeiro. Depois teve o repolho, o alface mimosa. O repolho não, veio primeiro o alface roxo, depois veio o agrião, o alface mimosa, o repolho estava aqui. Se eu vou voltar de novo, vai ter o alface roxo, o agrião, o alface mimosa e o repolho. E a sequência vai se repetir de novo. Olha só, alface roxo, agrião, alface mimosa e alface não, é o repolho roxo. Tá vendo que teve uma sequência? Mas teve uma sequência diferente. Se a gente olhar primeiro vamos reparar o do Daniel e comparar com a da Silvana e do Edson. Ficou faltando qual aí do Edson? Ele deixou de fazer uma. Ele deixou de fazer o quê? Isso ajuda a gente a responder a próxima. Olha só, a gente tem alface roxo, mimosa, repolho, alface mimosa, alface roxo, mimosa, repolho e alface mimosa. O que a gente tinha que responder na próxima atividade? Perceber que justo ele não plantou agrião. Tem um desafio para vocês que depois vocês dão uma olhadinha lá no repositório. E hoje a gente aprendeu a trabalhar com uma sequência, padrão de sequência. Né? Lógico,
Dá para brincar muito mais com sequências de objetos, mas perceber que elas se repetem. Professores aqui têm uma habilidade envolvida nessa atividade. E a avaliação. Perceba que brincar de sequência é repetir e colocar várias vezes a mesma ordem. Esse padrão acontece. Mas a gente termina a aula por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.